Irmãos e irmãs, celebramos hoje a festa de São Tomé Apóstolo. Segundo a tradição, São Tomé, nesse dia 3 de julho do ano 72, possivelmente na Índia, morreu mártir, atingido por lanças dos sacerdotes do hinduísmo. Quando lá ele começou a sua evangelização, depois de ter passado por tantos lugares, semeando e deixando comunidades cristãs. No ano 72, portanto, quase 40 anos, praticamente 40 anos após a Páscoa, de Cristo. E a palavra de Deus nos narra São Tomé num momento não muito feliz, da sua caminhada. O evangelho onde ele mais aparece e é destacado é esse que nós proclamamos hoje, da tarde da Páscoa, onde Tomé é repreendido, por Jesus. Mas repreendido por Cristo, que o amou e teve por ele uma profunda misericórdia e um profundo carinho. A palavra de Deus então diz aqui que Tomé não estava com os apóstolos no dia em que Jesus aparece a primeira vez para eles, já na tarde da ressurreição. Então possivelmente São Tomé, naquele domingo, deserdou do grupo apostólico, e talvez foi então dos apóstolos aquele que pior reagiu à morte de Jesus, à cruz de Jesus. O fato foi que ele não deu conta de continuar com os discípulos, com os apóstolos. Acontece que não era só ele que estava triste, não era só ele que estava com medo, enfim. Mas ele reagiu pior que todos. E aí Jesus aparece e ele não está. E por que ele não estava? Não estava porque estava sem paz. E aí continuou sem, porque Jesus aparece e dá a paz. Por que não estava? Não estava porque estava sem fé, estava com uma fé quebrada, uma fé machucada, uma fé abalada. E por isso ele não estava. Acontece que daí Jesus aparece, deixa a paz, se manifesta aos discípulos, e aí que ele fica mais sem fé ainda. Portanto, irmãos e irmãs, nós precisamos aprender a reagir bem, no mínimo reagir melhor, aos nossos sofrimentos. O que a dor tem me levado a fazer? O que a frustração, a decepção, a desilusão tem me levado a fazer? Porque veja, os outros apóstolos também estavam tristes, também estavam com uma fé balançada, uma fé que não entendia mais nada. Os outros apóstolos também estavam amedrontados, mas eles reagiram do jeito certo. Eles tinham que estar ali juntos, o cumprimento do dever até mesmo dos apóstolos. Tomé não deu conta disso. Então tem muita coisa na nossa vida que por si só já não é fácil, que por si só já é desafiante. Se a gente ainda sobre isso põe o fardo e o peso de não saber reagir bem, de reagir mal, aí que fica mais difícil ainda. Na vida das pessoas tem muita coisa que não está fácil, porque ela complicou o que já era difícil. Porque ela tornou pesado aquilo que já não era leve, porque não sabe reagir, porque não sabe o que fazer agora, Então a gente se perde e a gente escolhe o pior caminho para aquela situação. Então todos estavam sem paz. Todos estavam com o coração machucado, todos estavam com medo, todos estavam abalados e todos estavam com muito mais pergunta do que resposta. Só que Tomé permitiu que isso criasse um tamanho e um volume que só piorou as coisas. Porque daí então os apóstolos vão testemunhar a ele: Tomé, nós vimos o Senhor. Não era tudo que você queria, Tomé? Não era tudo que você precisava? E tudo que você queria, tudo que você precisava, você se excluiu. Você se excluiu. Porque Tomé resolveu ficar em casa. E aqui que está, meus irmãos, nós precisamos entender o seguinte: Deus na sua misericórdia, Deus no seu amor, nos resgata, Deus bate a porta de novo. Nós vimos aqui Jesus ficando mais uma semana na terra, só esperando o próximo domingo para ver se dessa vez Tomé ia, e graças a Deus dessa vez Tomé foi. Mas nós vamos entender uma coisa: tem muita coisa aí que a gente está pedindo a Deus, e Deus está doidinho para dar, Deus está doidinho para conceder. Tem muitas melhores no nosso coração, na nossa vida, que Deus quer fazer, e elas estão onde? Elas estão naquele a mais que a gente não faz. É isso. Está no a mais que a gente não faz.
forçando um pouco a barra, forçando um pouco o evangelho. Jesus diz assim, se te obrigar a andar 1 quilômetro, anda 2. Lá está falando sobre perdão, lá está falando, né, sobre relacionamento com o outro. Mas vamos trazer isso, forçando um pouco o texto para muita coisa. Se te obrigar a andar 1 quilômetro, anda 2. Muito do que você está pedindo a Deus, essa angústia que está no teu peito, essa insônia que você está vivendo, essa dúvida que você... sabe onde está? Está no seu 2º quilômetro e não no primeiro. E aí você precisa aprender o seguinte. Vou dar um exemplo aqui. Por muito tempo na sua vida, andar esse 2º quilômetro, essa coisa a mais, era talvez conseguir vir à missa dominical. Agora, graças a Deus, há muito tempo, talvez há muitos anos, isso não é um problema para você. Você tem feito isso, muito bem. Mas o evangelho continua valendo. Tem que andar 1 quilômetro? Não anda 1, não, anda 2. Anda 2. A solução está no quilômetro 2, não está no 1. Aí, então, o que virou o 2º quilômetro para você? Vir à missa todos os dias. E quanta coisa você alcançou por causa da missa de todo dia e não por causa da missa do domingo? Para quem está em casa é meio analfabeto de catolicismo. Vir à missa todos os dias não exclui a missa do domingo. Fecha parênteses. Tá. Agora você está andando nesse caminho. Você fala, nossa, mas já vou à missa todo dia. Então, mas tem coisa para você que não está nem na missa de todo dia. Está no seminário de vida no Espírito de quinta-noite. Mas você não anda o 2º quilômetro. Está em servir a Deus ocasionalmente naquele convitinho a mais. Aí você fala, não, mas muito do que você pede, você vai morrer sem receber se você não entender o poder do 2º quilômetro. Te obrigou a andar 1 quilômetro? E vamos trazer então isso. O preceito é qual? É 1 quilômetro. A regra da igreja é essa aqui, ó. Faz só isso não. Anda 2, acorda para a vida. E por que é que a gente não anda 2 quilômetros? E por que é que Tomé não está lá? Aí todo mundo tem motivo e eu também. Todo mundo arruma motivo para não andar mais um pouco. Para não dar mais um pouco. Todo mundo tem motivos e até assim, nobres, legítimos, para ficar em casa. E onde é que está o que a gente precisa? Não está em casa. E é isso que a gente tem que aprender de São Tomé aqui, ó. Tomé é chamado Dídimo. Dídimo em hebraico, aramaico, significa gêmeo. Jesus gostava de chamar irmãos, né? Pedro e André, Tiago e João, Tomé e... A gente nem sabe, nunca foi dito qual era o nome desse irmão dele, Dídimo. Então era um apelidinho carinhoso que ganhou de São João, mas possivelmente uma sutileza para dizer que ele é irmão gêmeo de quem? Meu, seu, ele é o nosso irmão gêmeo, porque esse Tomé é muito nós, né? Nós somos demais esse Tomé, de longe até confunde, não sabe quem é quem, igual irmão gêmeo. Então aprendamos do nosso irmão gêmeo. Primeira coisa, está doendo, está sofrido, está decepcionado, está desiludido, está rezando, não está alcançando. Não é em casa que se resolve essas coisas. Não é no travesseiro. Não é se excluindo da comunidade. Jesus disse, onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, eu estarei no meio deles. Todos nós temos motivos para não perseverar, minha gente. Do sono à doença. Todo mundo tem 1000 situações. Mas nós precisamos entender o que fazer com elas. Porque Tomé, meu amigo, Pedro, Tiago, João, todos eles estavam apavorados, amedrontados, mas eles tinham que estar lá e eles foram lá. Você não foi? E não foi porque não tinha fé, não foi porque não tinha paz. Terminou de ficar sem fé, terminou de ficar sem paz. Meus irmãos, estar onde Jesus está nunca faz mal. É verdade que às vezes não faz todo o bem que a gente esperava, né? Não resolve tudo de uma vez como a gente queria. Isso é verdade, muitas vezes. Mas mal não faz. E qual bem me faz ficar em casa? Qual bem me faz não cumprir com os deveres da fé? Qual bem me faz não atender aos apelos do Espírito Santo, que me apresenta o 2º quilômetro, e ficar no travesseiro, na pipoca, na TV, olhando para o teto, na tela de um celular, ou encolhidinho lá, remoendo minhas desilusões? Qual bem há nisso? Nenhum. Bom, mas Tomé então vai dizer algo que é uma mistura de falta de fé com um santo desejo. Se eu não ver, se eu não puser a minha mão, se eu não tiver a minha experiência, né? E veja, Jesus não vai negar a Tomé essa experiência que ele tanto quer. Ele vai ter essa experiência. Agora Tomé precisa entender o seguinte, onde é que se tem essa experiência?
Não é em casa, Tomé. Veja, meus irmãos, a fé, ela é pessoal, mas ela não é individual. E vamos tentar diferenciar essas duas palavras aqui. Ela é pessoal, é uma experiência minha. Cada um aqui tem uma fé pessoal. Porque eu não sei o que você já viveu com Deus. E tem gente que já viveu mais, tem gente que já viveu menos. Nesse sentido, ela é pessoal. Mas ela não é individual no sentido de isolada do comunitário. É pessoal, mas é comunitário ao mesmo tempo. Então veja, São Tomé fez uma experiência com o ressuscitado que só ele fez. Mas onde é que Tomé fez uma experiência que só ele fez? Sozinho? Com os outros. E quando estamos juntos, cada um faz uma experiência, mas só se estivermos juntos. Então esse tal do encontro pessoal com Jesus, que é tão importante na nossa vida, que tem o poder de ressuscitar a fé de um apóstolo, ele existe, ele é possível e mais, ele é necessário. Você tem que ter o seu encontro pessoal com Jesus e alimentar esse encontro pessoal com Jesus. Onde? Por mais pessoal que seja, não é individual. Ele quer ter uma experiência pessoal. Isso é bonito. Isso significa que ele ainda tem um restinho de fé dentro dele, né? Que ele tem um restinho de desejo. Mas ele precisa entender que essa experiência pessoal é profundamente eclesial, ela é comunitária, ela é com os outros, não é sozinho. Então ele quer ver, ele quer pôr a mão, ele diz, porque se eu não passar por isso, eu não acredito. Então a incredulidade também aqui, com relação à fé do outro. O que constitui a minha fé? As minhas próprias experiências, as minhas próprias reflexões, a soma das minhas alegrias, das minhas tristezas. Mas, como conteúdo de uma fé, de uma pecinha que eu preciso juntar para formar esse quebra-cabeça da fé, também está a experiência do outro. O sujeito é traumatizado e presunçoso, é as duas coisas. E aí a palavra do outro não me alcança, a palavra do outro não me penetra. Não vai ter fé. A minha fé precisa de um componente que é a confiança no que você está dizendo. Se eu não confio em absolutamente nada do que você me fala, eu nunca vou ter fé. E nós conhecemos quantas pessoas que são a soma, aí só Deus sabe de quantos por cento cada coisa, de trauma com presunção. A grande maioria é só presunção mesmo, tá? É só presunção mesmo. Mas tem sim gente que tem seus traumas. Meu pai nunca cumpriu com a palavra, né? Fulano prometeu e me passou para trás. Tem pessoas que têm traumas com a palavra do outro, né? Com o compromisso do outro, com a jura do outro. Então deve ter lá, assim, tem muita gente que tem seus traumas, né? Porque foi traído, porque apostou na palavra de alguém e deu errado, a pessoa mentiu, a pessoa não cumpriu, a pessoa não foi até o fim naquele compromisso. Mas mesmo o traumatizado tem sim o seu tanto de presunção quando na fé, não, eu não acredito, pessoas que não dão valor, não dão crédito à nossa palavra. Para desenhar isso, quando você precisa dizer assim para alguém, fulano, fulana, você acha que eu quero colocar você em fria? Estou falando para o seu bem, não é isso? Quantas pessoas a gente fala? Poxa vida, estou falando para o seu bem, estou falando porque eu fui, estou falando porque eu vivi, vai te fazer bem, confia em mim, não é isso? Aí bota o padre na conversa, né? Padre, fala para ele, fala para ela. Esse dia eu fui numa paróquia rezar missa, com um padre amigo, e eles vão começar lá os acampamentos. Aí no final da missa, na hora da benção, o padre me deu uma cotovelada, eu parei, olhei e falei, esqueci de te pedir. Fora do microfone, ele falou, né? Fala aí que vai ter as inscrições para o nosso primeiro acampamento lá, daqui um tempo ainda, né? Pessoal que é muito resistente, não sei o quê, né? Fiquei com a dó dele. Eu falei, e vocês vão ter tal coisa, o padre está promovendo, ele conhece, né? Ele também é, enfim, você podendo fazer, participe, Eu falei, você acha que o pároco de vocês quer colocar vocês em fria? Ele também tem mais o que fazer da vida, não duvide, né?
Então você tem que convencer uma pessoa, essa desconfiança, que às vezes é a soma de trauma com presunção, às vezes é só presunção mesmo. Tomé, quem é você para desconfiar e desdizer assim a palavra e o testemunho de Pedro, Tiago, André, João, Mateus, Felipe, Bartolomeu? Quem você pensa que é, feio? Puxa, todos amigos andaram juntos e todos eles talvez, ou vários dos apóstolos, num olhar muito humano, nós poderíamos avaliar, inclusive o próprio Tomé poderia avaliar, que vários deles, vamos pegar os mais famosos, Pedro, Tiago, André e João, eram melhores que o próprio Tomé. Sabe, às vezes a gente desconfia, desdenha da fé, da experiência de fé e do conteúdo da fé de gente que a gente sabe que é mais santa do que nós, mais virtuosa do que nós, mais comprometida do que nós. Mas tu é chato, hein, Tomé? Sabe, você não acreditar na palavra de um sei lá quem, é até juízo mesmo. Mas desconfiar destes que você desconfia. Então, ao mesmo tempo que o desejo é santo aqui, é preciso, é bom ter uma experiência só minha. Mas essa desconfiança dos outros. Então, para ter fé é preciso juntar as peças. É como um quebra-cabeça. É como um Lego. Desculpa o exemplo. Quais são as peças da fé? Nas peças da fé tem a palavra e o testemunho do outro. E se eu não pegar e não aceitar isso como uma peça, eu nunca completo o jogral da fé. E aí então, 8 dias depois, encontravam-se os discípulos de novo, reunidos em casa, todos fechados, todos com as suas situações. Dessa vez Tomé, graças a Deus, foi, né? E aqui que está, né, meus irmãos? Jesus não desperdiça a nossa boa vontade. Jesus não desperdiça o pouquinho que a gente tem. Mas a gente tem que dar um pouquinho. Não é? Jesus que disse, Deus tem poder para fazer dessas pedras um filho de Abraão. Se Jesus estalasse o dedo, uma pedra virava gente. Quando foi para multiplicar os pães, por que não multiplicou pedra? Porque eles tinham 5 pães e 2 peixes. O que vocês têm? Me traz o que você tem, senão eu não faço nada. Nós temos que dar algo. Todo número, por maior que seja, vezes 0 é quanto? É 0. 1 vezes 0. 0. 75.700, 0. Vezes 0, 0. Nós temos que pôr algo. Nós temos que pôr algo. Então ele pode estalar o dedo e fazer pedra virar filho de Abraão. Podia fazer pedra virar pão. Tem 5.000 pessoas para comer. Aquele mundo, aquele monte de pão veio do quê? Do 0? Veio de 5 pães. Aquele monte de peixe, foi ele que fez o mar. Estala dedo, cai peixe do céu. Aquele monte de peixe. Aqueles sei lá quantos 1000 peixes que foram consumidos naquele dia. Vieram do 0. Vieram de 2. Nós temos que dar algo para Deus. Você tem que pôr algo seu. Tomé pôs, ele foi lá. Acho que passaram a semana inteira infernizando a cabeça dele, né? Mandando no zap, e não sei o que, e eu não sei quem mais foi atrás, pegou ele na saída da padaria, falou, cara, você não vai, como é que você não vai, Tomé? Pelo amor de Deus, vai por mim, cara, pelo menos por mim, vai lá. Se não for bom, devolve o seu dinheiro, sabe? Alguém fez alguma coisa, e ele finalmente colocou 5 pães e 2 peixinhos. Ele pelo menos foi, consentiu, né? Que maravilha, fez o seu pouquinho. E o que é que Jesus faz com o nosso pouquinho? Nada, ele faz algo, ele multiplica o pouquinho de todo ser humano. 8 dias depois, Jesus então aparece lá e vai dar o que Tomé tanto sentia falta, tanto reclamava de ter perdido, a paz. A paz que é uma experiência tão pessoal. Às vezes você vem numa missa e você vem cheio de paz. E às vezes quem está do seu lado está sem nenhuma gota de paz. Aí uma pessoa sai falando assim, nossa, fui na missa, foi tudo para mim. Meu Deus, que paz, ó, tá até mais leve. E você às vezes escuta, se alegra pela pessoa, mas não era o seu caso. Você não estava nem precisando de tudo aquilo, né? É uma experiência muito pessoal que cada um faz. Mas ambos fizeram juntos. A paz, Tomé, a paz esteja convosco. Com certeza esse sopro de paz de Jesus
em Tomé causou muito mais emoção, força e efeito do que nos outros que já tinham recebido a primeira dose semana passada. É muito pessoal a experiência, mas é comunitária. A paz esteja convosco. E depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, olha as minhas mãos, estende a mão, toque em mim, né? Põe a mão aqui do lado. E agora vem o puxão de orelha, né? E não sejas incrédulo, mas fiel. Vamos lá um pouquinho. Na língua portuguesa, sempre que a gente coloca vírgula, mas, o que vem depois? Você não sabe, né? Vamos lá então. Na língua portuguesa, sempre que eu faço uma afirmação, eu coloco vírgula, mas. Aí você fala assim, tem sempre um mas. Vírgula, mas, o que vem depois? Um antônimo. Um contraditório. Certo? E sempre que eu quero dizer uma contradição, ok? Esse mas é sem i, tá bom, minha gente? Então, se você for escrever, porque mais com i é uma adição. O mas do porém, todavia, contudo, entretanto é com S. Depois você faz um pix para agradecer. Próximo documento que você for escrever, concurso que você for fazer, entrevista de emprego que você for fazer, isso vai te valer, aí você faz um pix para São José. Mas, no sentido de contudo, todavia, entretanto, nunca é com i. Tá. Não sejas incrédulo, vírgula, mas sem i com s. Todavia, contudo, entretanto. Qual é o antônimo de incrédulo? Qual é o contraditório de incrédulo? Crédulo. Credulidade. Ser crédulo, ser crente. Eu acredito. Contrário, antônimo de crédulo, incrédulo. Então Jesus não deveria ter dito: Tomé, põe aqui tua mão, põe aqui teu dedo, e não sejas incrédulo, mas crédulo, crente. Não foi isso que Jesus disse. Porque na fé, qual é o veneno, qual é o inimigo da fé? O que nos leva à incredulidade, né? E qual é o remédio da incredulidade? É a fidelidade. Não sejas incrédulo, vírgula, mas fiel. E fidelidade, e a palavra fiel, é diferente de credulidade. É diferente, inclusive, de fé. O que é fiel? Fiel é a aplicação constante e repetida da fé. Quem é que tem fé, então? Quem é fiel. Tem muita gente que não avança na vida aí e enche as paciências da gente porque ele diz que ele tem fé. Não, ele tem uma credulidade. Ele crê que Jesus nasceu no Natal, morreu na Sexta-feira Santa, ressuscitou na Páscoa. Ele crê no nível de uma credulidade simplória, que se o padre fizer assim numa água ela fica benta, que se o padre colocar a mão na cabeça da criança ela dorme à noite, e dorme mesmo. Mas é uma credulidade, é uma crendice. E assim como tem gente que crê nisso, tem gente que acredita em outras coisas por aí. A fé, meus irmãos, se dá na aplicação que faz fé virar outra palavra. Então nós só temos fé quando a fé em mim, em você, já não pode mais ser chamada de fé, porque senão a gente estaria reduzindo ao que você tem vivido. A fé em nós só é fé quando ela merece outro nome, chamado fidelidade. Fidelidade. Fidelidade é o quê? Fidelidade, Tomé, ao domingo. Onde o senhor estava domingo passado? Fidelidade ao quê, Tomé? Não, mas eu tenho fé, vixe, eu sou... Não, você é crédulo, você é crendice. Essa fé tem que virar fidelidade. Fidelidade ao quê? Ao domingo, fidelidade aos apóstolos, fidelidade à sua comunidade, fidelidade ao estar juntos, fidelidade à igreja. É na repetição fiel disso. E aí pouco importa se está calor ou frio. Aí pouco importa se eu estou num dia bom ou num dia ruim. Pouco importa se essa época da minha vida é mais favorável ou menos favorável. Quando a fé merece o nome de fidelidade, aí sim ela é fé. Não sejas incrédulo, mas fiel. Fiel. Então a fidelidade é o remédio da incredulidade. Quando a gente está vivendo assim uma época da vida, vamos pensar que a gente começa a constatar, né? Você fala, meu Deus, que eu estou perdendo a fé. Ih, rapaz, eu não sei mais se eu acredito, se eu não acredito. Qual é o remédio disso? Manter a fidelidade. Santa Teresa d'Ávila
né, Santa Teresa de Jesus, Santa Teresa d'Ávila deixou escrito que nos momentos de crise, de aridez, de escuridão da fé, de dúvida, qual é o remédio? Manter e fazer o que sempre fez. E com um pouquinho a mais de ímpeto até. Logo, tudo se cura, tudo se resolve. E esse é um santo caminho, mas não é o caminho que nós, e que o nosso irmão gêmeo, muitas vezes temos tomado na nossa vida. A gente resolve valorizar a sombra, valorizar a dor, valorizar a narrativa triste. A gente fica inflando aquilo com palavras, inclusive. Você talvez já ouviu muitas vezes assim, não fala assim, palavra tem poder. E é verdade, palavra tem poder. Não como o povo magicamente acha, né? Palavra tem poder? Tem. Não o poder de mudar as coisas de fora para dentro. Mas a palavra que eu fico dizendo, as coisas que eu escolho ficar falando, não mudam nada fora de mim, mas mudam tudo dentro de mim. É por isso que murmurar, é por isso que reclamar é o que o demônio mais quer ver a gente fazendo. Dizia o Padre Léo, né? Finado Padre Léo, que a lamentação e a murmúria é a ladainha do inferno, do demônio. Porque quando você pega e fica falando aquilo, aquilo não muda nem para melhor nem para pior, fica do jeitinho que é. Nós não temos esse poder. Mas quando você fica falando aquilo, dentro de você, aquilo piora. Aquilo piora. Um sentimento, uma interpretação sobre algo ou alguém. Então, meus irmãos, essa narrativa triste da vida, essa narrativa pesarosa da vida, essa narrativa infiel da fé, não muda nada fora e só piora dentro. Tomé, não seja mais incrédulo, mas fiel. E você sabe ao que você tem que ser fiel. E nós sabemos também, meus irmãos, quando a gente pega as possibilidades da fidelidade, a fidelidade, ela é feita de possibilidades que estão ao nosso alcance. Jesus não cobra de ninguém uma fidelidade a algo que não está possível a Ele. Tudo que Deus nos exige é possível. E Ele vai dar ocasiões da possibilidade. Quando a gente abraça as possibilidades com fidelidade, a incredulidade vai sendo curada em nós, exorcizada em nós. Mas essa é uma parte muito nossa. Somos nós que precisamos aprender a reagir melhor àquilo que possa ser motivo de infidelidade. Não sejas mais incrédulo, mais fiel. É um belo puxão de orelha, mas ainda vai ter outro, né? Tomé diz então, meu Senhor e meu Deus. Professou a fé finalmente, foi resgatado por Jesus. Não se perdeu aquele que era apóstolo, graças a Deus. Meu Senhor e meu Deus. Os mais antigos têm, né? E foram talvez educados para ter, não sei direitinho como foi isso na história. Mas no momento da consagração da missa, né? Quando o padre ergue o corpo de Cristo, depois ergue o sangue de Cristo no cálice, vários balbuciam, né? Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé, né? E essa é uma expressão muito bonita, é uma prece, é uma aclamação de fé tão bonita e que a gente deveria fazer sempre a Deus, né? Em tantos momentos, mas sobretudo na Eucaristia, meu Senhor e meu Deus. E por que não, né? Nós não valemos muita coisa. Eu creio, mas aumenta a minha fé. E aí Jesus disse, puxão de orelha 2, tinha 2 orelhas, né? Tinha puxado as 2. Acreditaste porque me viste? Sim. Bem-aventurados, felizes, e aqui Jesus vai falar de nós, ó. Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Sem terem visto. Porque daí foi Tomé pregar em tantos lugares, né? Vai passando pela Síria, por tantos lugares, vai terminar na Índia. E aí Tomé vai provar do próprio veneno, né? Vai falar e os outros não vão acreditar porque é ele que está falando. Como um dia ele não acreditou porque estavam falando também, né? Nós, os convertidos, vivemos isso tantas vezes. Por quanto tempo a gente não acreditou também? Enquanto não fez a própria experiência. Aí a gente sai querendo falar para os outros. E aí a gente também colhe muitas vezes com muitas pessoas, né? O insucesso de, olha, ignorante igual eu era. Teimoso igual eu era, né? Surdo, burro, gelado igual eu era, né? Por isso, meus irmãos, o anúncio da fé, ele é sempre acompanhado pela oração, pela intercessão. Nós precisamos rezar pelas pessoas com as quais a gente conversa. O que será que fizeram então Pedro, Tiago, João, André, Felipe, Mateus? Naquela semana,
entre um domingo e outro. O que será que fizeram eles por Tomé, além de falar? Só falaram? Rezaram bastante por ele. Toda pessoa que crê, ela é fruto de uma pregação com uma oração. Por isso a oração na igreja tem um papel tão importante. Por isso que o rezar uns pelos outros é uma atividade quase, poderíamos dizer, quase que apostólica. A intercessão é fundamental nas coisas. Às vezes, a gente fica jogando e joga todo dia, né? Uma semente em cima de alguém. Pá. Ou sempre que pode, a gente não desperdiça a oportunidade de puxar a orelha, de beliscar, de acorda para a vida, vamos, de convidar de novo. Sempre que é possível, a gente está lá jogando uma semente na pessoa. Tem que jogar semente? Tem que jogar semente, claro que tem que jogar semente. Para essa flor existir, ela precisa ser semeada, né? Na terra, em alguma terra. Mas um fruto é só o resultado de uma semente? O fruto é resultado de uma semente com chuva. O fruto é resultado de uma semente com água. Se não, não tem fruto. Se não chover, não tem. Se não irrigar, não tem. Portanto, irmãos, tenhamos a certeza. Convidaram, insistiram, viabilizaram tudo para Tomé. Parece que eu estou vendo. São Pedro falando, não, Tomé, eu passo na sua casa. Não é que eu estou a pé, é difícil. Não, eu passo lá, eu pego você. Que hora você quer que eu passe? Eu passo. Sem problema. Não, é que eu vou estar na casa da minha avó, que vai ter um almoço. Onde é que mora sua avó? Acho que Tomé ficou sem saída. Mas, com certeza, não duvidemos, rezaram por Tomé. Intercederam em favor de Tomé. É preciso uma semente, mas é preciso água. E essa água é a oração, é a súplica, é a prece em favor de. Por isso nós precisamos rezar. E continuar jogando semente na cabeça, no coração, seja lá de quem for. A gente sabe em quem a gente tem que semear e a gente não pode desistir disso. Porque a semente, uma vez jogada, às vezes ela perde a validade dela, né? Você tem que jogar de novo uma semente ali. A mesma, mas de novo. Mas é preciso água. É preciso molhar aquilo. E essa água é a oração. E o fruto maduro, então, meus irmãos, de uma experiência muito pessoal com Jesus, é para nos colocar em comunhão com a igreja. Então, a primeira leitura que nós ouvimos da carta de São Paulo aos Efésios, foi uma experiência que Paulo também precisou viver na vida. Porque assim como Tomé viveu algo assim com Jesus que ninguém viveu, quem foi um outro assim que viveu algo com Jesus que ninguém viveu também? São Paulo. A experiência de São Paulo com Jesus é um negócio de outro mundo. Cair no caminho, uma luz que todo mundo vê, mas uma voz que só ele escuta. Essa luz chega a queimar os olhos de Paulo, ele fica com os olhos cheios de escama, de couro. Aquela pele enrugada, cicatrizando, aí ele vai, Ananias reza por ele, é uma loucura. A história de Paulo é extremamente única e pessoal, mas não fez de Paulo um exclusivo, um individualista. Quando a gente lê a Bíblia, se você lesse, você ia ver quantas vezes Paulo fala da igreja e como é que ele fala da igreja, sempre como corpo, sempre como junção de vários, né? Como participação num tronco. Então, aquele que viveu como Tomé, um negócio assim que só ele viveu e entendeu. Ele precisa, e Jesus fez isso nele para o colocar na igreja. E aí na carta aos Efésios, Paulo vai usar um outro exemplo, que não é tão comum a ele, que ele gosta mais da expressão corpo, né? Mas que é essa imagem de um prédio, de uma edificação, quando ele diz, irmãos, Tomé, né, se fosse o caso, já não sois mais estrangeiros nem migrantes, mas concidadãos dos santos. O que é que a minha experiência tão pessoal de Jesus veio fazer comigo? Me fazer concidadão dos santos, dos outros. Santos, na Bíblia também era um jeito de chamar a comunidade por inteiro. Aos santos de Jerusalém. A comunidade, né? Também era esse o uso. Então, a minha experiência tão pessoal de Jesus, a minha experiência tão pessoal com São José e a intercessão dele, é para quê? Para ser concidadão dos santos. Sois da família de Deus. Família de Deus. Aí ele continua. Vós fostes integrados no edifício, no prédio, que tem como fundamento os apóstolos e os
profetas. O fundamento da fé é a fé dos apóstolos e dos profetas. E o próprio Jesus Cristo, diz Paulo, como a pedra principal. Veja, Jesus é a pedra principal, mas eu não sou o fundamento disso, não. O fundamento é a igreja na fé dos apóstolos. É nele, em Cristo, continua Paulo dizendo, que toda a construção se ajusta, se eleva para formar um templo santo no Senhor. E vocês também sois integrados nessa construção. Vocês também são integrados nessa construção, para vos tornar morada de Deus pelo Espírito. É igual um tijolo, né? Ele está usando a imagem aqui de um tijolo, de uma pedra, que está numa parede. Quanto custa um tijolo? Você vende lá, Vilma, um tijolo? O que você faz com um tijolo? Quem é que compra um tijolo? O que tem valor? Um tijolo? O que tem valor é a soma de vários tijolos. E por que vários tijolos? Por que a pessoa quer vários tijolos, mas que quisesse um para fazer uma parede? O que custa é uma parede. E assim somos nós, meus irmãos. Sozinhos a gente é um tijolo. O que você faz com um tijolo? Nós precisamos estar integrados. E aí sim, de novo, um aspecto muito pessoal. Essa construção que é a igreja, na qual eu estou integrado a ela, porque tive uma experiência muito pessoal, enquanto não tiver eu não me integro a ela, mas tive para me integrar a ela, ao mesmo tempo que me faz membro de um templo, de uma comunidade, faz de mim mesmo alguma coisa. Aí Paulo diz, vocês foram integrados para fazer um grande templo, e vós também vos tornardes cada um templo de Deus. Mas não é possível ser um templo de Deus se eu não faço parte do templo de Deus. E fazendo parte do templo, eu sou um pequeno templo. Então que hoje São Tomé interceda por nós, para que cada um de nós tenha, sempre que preciso for, uma experiência muito pessoal com Jesus. Muito particular. Muito na medida da nossa necessidade, na medida da nossa incredulidade, na medida da nossa ferida e dor. Mas que a gente entenda que por mais pessoal que seja essa experiência, ela é eclesial, ela é comunitária, ela é com a fé dos irmãos e sejamos fiéis ao que cremos. Isso cura a infidelidade da nossa fé. E vamos pedir também, irmãos e irmãs, a São José, que nos dê a graça de sermos fiel. São José foi fiel ao que sabia, fiel ao que escutou do anjo e fiel ao que acreditava. Porque fiel frutificou tanto na fé.